cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Você que pode, tome seu assento, por gentileza. Queremos louvar a Deus por esta noite marcante, profética, onde os céus se abrem sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que esse projeto, 13º Congresso dos Jovens, há de marcar as nossas vidas de uma forma tremenda e poderosa. Irmãos, eu quero ser grato ao Senhor pelo ar que temos para respirarmos e adorarmos a Ele, pela oportunidade de uma vez mais pisar nessa terra, subir nesse altar na condição de servo e de uma voz profética para aqueles que acreditam que Deus ainda fala com os homens aqui na terra. Deus abençoe a vida do pastor Mauri. Obrigado, pastor, pela confiabilidade, pela porta aberta para mim, para minha família, de estarmos aqui. Pela vida do meu amigo, irmão Tiago, irmã Ismênia, vossos filhos, vossas casas. Que Deus abençoe com toda sorte de bênção. Alguns jovens que nós já conhecemos de 2017, quando estivemos aqui, e estamos conhecendo outros tantos. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, possa abençoar cada um poderosamente por esse lindo trabalho, por esse projeto, por esse congresso. Somente Deus pode recompensar todos vocês. Deus abençoe a vida da minha esposa, cantora Miriam Oliveira. Como ela disse aqui, Deus resolveu nos presentear com um filho. Não sabemos ainda o sexo da criança, mas sabemos que a criança, filhos, são herança do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Você que tem a Bíblia nas suas mãos, eu quero convidá-los a abrirem no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o evangelista Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículo 22 ao 30. Amém? Você que encontrar o texto, fica de pé comigo em nome de Jesus. É o texto que nós vamos aprender por intermédio do Espírito Santo aqui, interpretando aos nossos corações. Mateus 14, 22. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Se puder, o rapaz do teclado puder fazer o fundo musical para nós, eu vou ficar muito grato. Se puder, tá bom? Ele é um jovem, vai aguentar ficar em pé comigo umas 2h30, eu creio. Olha, alguém deu amém aqui. Aleluias. Mateus 14, 22, assim está escrito. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos os ouviram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E imediatamente Jesus estendendo sua mão, mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Feche a sua Bíblia. Deus, nós queremos louvar o teu santo e belo nome nesta tarde. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida dos irmãos, obrigado, Senhor, por esse momento onde o Senhor vai nos ensinar, nos exortar, nos edificar por intermédio da sua palavra.
Eis aqui, Senhor, a tua igreja que precisa, que acredita que o Senhor, uma vez mais, há de falar conosco através da sua Santa Escritura. Tira de nós, Senhor, aquilo que nos impede, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos afasta, Senhor, de ouvirmos a sua voz bradando em nosso coração. E você que acredita que Deus tem uma palavra para a sua vida, você vai se assentar, mas se assentando, adorando o nome do Senhor Jesus aqui nesta tarde. Aleluias. Graças a Deus. E preste a sua atenção alguns minutos, porque nós tivemos a oportunidade de falarmos tudo quanto nós tínhamos para Deus. Mas esse momento é o momento de ouvirmos tudo que Deus tem para falar conosco aqui nessa tarde. Eu quero sair desse congresso, desse culto, tomando posse de tudo que os céus têm para a minha vida. Mas eu entendo que culto não se fala em receber. Culto fala-se oferecer. Mas na medida que eu ofereço, é a medida que eu vou receber. Ou seja, quem precisa de muito, vai adorar muito, vai clamar muito, vai buscar muito. Agora, quem precisa de pouco, vai adorar pouco, vai buscar pouco, vai clamar pouco. Mas eu já vi uns 2 ou 3 aqui que saíram de casa dispostos de tomar posse tudo o que o céu tem para a sua vida. Levante a sua mão direita para o céu e diga: eu creio nisso, pastor. Eu creio. Amém. Meus irmãos, capítulo de número 14 de Mateus não é nenhuma novidade para nenhum de nós que estamos aqui. É uma porção bíblica que todos nós conhecemos, seja pregada, seja lida, seja ouvida, seja cantada. Nós conhecemos essa história que acabamos de ler, que fala que Jesus anda sobre as águas e acalma a tempestade. É um texto conhecidíssimo por todos nós, porque o capítulo de número 14, ele é marcado por momentos históricos, porque marcou a história dos personagens, mas também profético, porque deu uma lição a eles e nos dá uma lição aqui também nesta noite. Veja que no capítulo de número 14, Jesus está numa cruzada evangelística. Ele está cumprindo, no mínimo, 3 virtudes. Primeira, pregando a palavra de Deus, as boas novas. A segunda virtude, curando os enfermos. E a terceira virtude, desfazendo as obras do diabo. Com essas 3 virtudes, Jesus nos propõe 3 bênçãos para a nossa vida. Primeira, para a morte, ele proveu a vida e vida com abundância. Para o pecado, ele proveu o perdão. E para a enfermidade, ele proveu a cura. Eu sou um dos tais que recebera a cura, a palavra e a transformação. Porque eu era multidão, mas hoje eu sou a igreja do Senhor Jesus. Quantos são a igreja do Senhor aqui? Glória a Deus. Então Jesus está com eles, manifestando o seu poder, prodígios e maravilhas. Só que na sua personalidade humana, ele teve sede, ele cansou, ele sentiu frio, ele sentiu fome, e os discípulos também. Ele percebe que o seu colégio apostólico está cansado, estão fadigados, precisam de repousar. Então os evangelistas Marcos e Lucas dizem que Jesus coloca eles dentro do barco, atravessam o mar e vão para Tiberíades com um propósito, com a finalidade de descansarem, de repousarem. Mas quem foi em Israel sabe que quando se atravessa o mar de Tiberíades,
e chega nessa região, é a Betsaida, que é a primeira região, que é um lugar deserto, não tem nada, é um lugar isolado. Então veja que Jesus leva o seu colégio apostólico para descansarem, não em Cafarnaum, que era a cidade marítima, não em Jerusalém, que era a capital, mas leva-os para descansarem no deserto. Aí eu fiquei orando, falando com Deus, Deus, mas que palavra é esta? O Senhor vê que os discípulos estavam cansados, precisavam de se alimentar, precisavam de repouso, e o Senhor coloca eles dentro do barco e leva para o deserto. Aí Deus ministrou no meu coração, dizendo que o deserto com Ele, na sua presença, é um lugar que não nos faltará nada. Glória a Deus, aleluia. Veja que Israel, em todos os lugares que ele viveu, lhe faltou alguma coisa, com exceção no deserto. Tinha uma rocha, irmãos, que eu não sei como, porque milagre não se explica, milagre se recebe. E essa rocha, ela dava água para esse povo beber. De noite havia uma coluna de fogo para aquecer o frio do frio. E durante o dia a coluna de nuvem tampava o sol para que eles pudessem ter sombra. A roupa não envelhecia, os calçados não estragavam. Israel não passou necessidade alguma, sabe por quê? Porque deserto com Deus não nos faltará nada na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. No deserto a voz que predomina é a voz de Deus. No deserto a dependência é exclusiva de Deus. No deserto é um lugar que Deus aumenta a aliança, aumenta a intimidade, trabalha no caráter, forma discípulos, levanta obreiros, levanta obreiras. Deserto com Deus é um lugar que não lhe falta nada. Quando estamos no deserto, não nos falta vontade de orar. Quando estamos no deserto, não nos falta vontade de buscar a presença do Senhor, porque o deserto nos provoca essas dependências, de estarmos mais próximos de Deus, de buscarmos, ouvirmos a voz de Deus. Deserto não é para sucumbir ministério. Deserto não é para acabar com histórias. Deserto não é para colocar na cova as promessas que Deus colocou na sua vida. Lembra? Quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, no deserto está ali uma grande separação de duas gerações: conquistadores e murmuradores. Murmurador morreu no deserto, mas conquistadores nasceram no deserto. Quem saiu do Egito morreu no deserto, mas quem nasceu no deserto entrou na terra prometida, porque o deserto preparou essa geração. Glória a Deus, aleluia. Chega sobre o deserto. A Aleluia. gente poderia falar aqui sobre o deserto esses 2 dias, semana que vem, mês que vem, e nos faltaríamos hora para falar sobre o deserto. Mas eu fiz algumas anotações e eu quero te mostrar o Deus que manifesta também no deserto. Marcos 6,34. Jesus ensina no deserto, porque Ele é Deus que ensina também no deserto. Oséias 2,15 nos revela o Deus que socorreu Israel no deserto, porque Ele é Deus que socorre no deserto. Êxodo 3,2, a sarça arde, Moisés ouve a voz de Deus, porque no deserto Deus é Deus que se manifesta. Deuteronômio 32,10, Deus guarda Israel no deserto, porque no deserto Ele é Deus que guarda. Marcos 4,10, Jesus vence através da palavra o diabo, porque no deserto Ele é Deus triunfante. 1 Reis 19, a Bíblia diz que Elias, ele sai a caminho de um dia, buscando a morte, se assenta debaixo do pé de zimbro, dorme pedindo a morte, mas Deus envia um anjo com pão e com água. Por quê? Porque no deserto Ele é Deus que alimenta o seu povo. Glória a Deus, aleluia. E por fim, Êxodo 3, a Bíblia diz que Moisés vai até o deserto, e ali ele vê essa sarça ardente.
Moisés, Moisés. Por quê? Porque deserto é lugar que Deus vocaciona, que Deus escolhe, que Deus chama. Hoje eu estou vendo pessoas já abrindo seu coração e falando: Deus, eu não vou mais fugir do deserto, eu quero entrar no deserto, porque tudo isso aqui que eu estou ouvindo, eu quero receber dos céus. Porque tem gente, irmãos, tem gente que tudo é o nosso adversário. Quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito de Deus. O diabo estava no deserto. Então o fato de nós cruzarmos com o nosso inimigo na prova não é simplesmente a razão que foi ele que nos levou para a prova. Não, Deus às vezes nos leva para a prova, para a luta, para ele nos dar essa seleção de coisas para nós aprendermos com a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. E eles chegaram no deserto através do barco. Diga comigo, barco. Barco. E chegou a hora de voltar. Houve a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que é uma outra história. E ele olha para os seus discípulos e diz assim: entrem no barco. E ordenou Jesus e compeliu Jesus: entrem no barco. Sabe por quê? Porque o barco era a única forma de ir e de voltar. O barco era o único veículo de travessia, de viagem daquele lugar. Era somente o barco que levava e que trazia. Por isso ele diz, ordenando-os que entrassem no barco e atravessassem o mar. Os discípulos entram no barco. E quando eles vão seguir viagem, o tempo, não havia previsão de tempestade. Porque ninguém é maluco, ninguém é doido, ninguém tem falta de juízo de colocar sua viagem em risco se o tempo não estiver propício para a viagem. Nenhum piloto de avião, na sua formação, vai decolar uma aeronave se o tempo não estiver adequado para voar. Nenhum piloto, nenhum capitão de navio vai colocar sua tripulação em mar para viajar, para seguir viagem, se a previsão do tempo não estiver adequada para a viagem. Então eu acredito que os discípulos, quando ouvem Jesus dizendo, entrem no barco, eles olham para o tempo e o tempo parecia calmo, bom para viajar, sem vento contrário, sem ondas fortes, sem previsões de tempestades. Então eles entram no barco e começam a sua viagem. Só que o texto diz que chegando no meio do mar, o vento era contrário, se formou uma tempestade e o barco não saía do lugar, porque o vento era contrário. Porque as tempestades são inevitáveis. As tempestades vêm para rico, vêm para pobre, vêm para crente, vêm para não crente, vêm para todos nós. As tempestades são inevitáveis. Não há como se esconder. As tempestades, elas devem ser enfrentadas. A diferença é que o ímpio, que não tem Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não recebeu o que nós recebemos, os seus recursos são o álcool, a droga, a noitada, que são coisas passageiras que vão preencher por um tempo o seu ser, o seu coração, e vai lhes proporcionar uma falsa alegria. E quando passa o efeito do álcool e de tais coisas, volta de novo a tristeza. Leva a pessoa ao suicídio, leva a pessoa às dívidas, leva a pessoa à depressão, por causa das tempestades inevitáveis. Agora nós também enfrentamos as tempestades. Lázaro morreu, ficou doente, não morreu. A viúva de Naim não perdeu seu filho. Muita gente na Bíblia, que era próximo de Jesus, enfrentou as tempestades inevitáveis. Agora a diferença é que nós não nos recorremos ao álcool, à droga, à noitada, a coisas passageiras. A gente tem a igreja, a gente tem o corpo de Cristo, a gente tem a palavra de Deus,
E melhor de tudo isso, é só você dobrar o joelho, fechar os seus olhos, que o Espírito Santo, ele vem e ele ouve a sua oração. Aí o louvor canta, a palavra vem pregada, e daqui a pouco essa tempestade você enfrenta, você vence, você levanta a mão, você dá glória. Sabe por quê? Porque a gente não é o mundo, a gente é a igreja de Deus que enfrenta e vence. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. As tempestades são imprevisíveis. Ninguém coloca na agenda, ó, esse dia aqui eu vou passar uma luta, uma tempestade. Ninguém faz isso. As tempestades são imprevisíveis. Por isso devemos estarmos preparados. Porque não é recomendado se preparar no meio da tempestade. Você deve estar preparado. Por isso que os marinheiros, eles fazem treinamentos dia após dia. Porque no meio da tempestade não é momento de se preparar. No meio da tempestade é momento de estar preparado. É Deus, aleluia. As tempestades são incontroláveis. Ninguém controla a tempestade, porque está no comando de Deus. O vento, a chuva, o sol, o frio, o calor, isso está no comando de Deus, que é o autor da criação. Porém, todas as tempestades são propositais. Ela tem um propósito. Se você está passando uma tempestade, é porque ela tem um propósito. Se você está passando um deserto, é porque ela tem um propósito. Se você está passando um vale, é porque ele tem um propósito. Paulo escreve à igreja que estava em Corinto, capítulo 10, versículo 13: não sobreveio sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus para colocar um caminho que possa suportar. Ou seja, o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está enfrentando, Deus viu em você capacidade de passar por cima, de vencer, de atravessar esse mar, de vencer essa guerra e cantar do outro lado: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu ver quem vai enfrentar, quem vai vencer, quem vai cantar o hino da vitória. Levante a sua mão direita para os céus e dá o teu brado de glória. Aleluia, Deus. E além de ser propositais, toda tempestade é temporária. Ela não é perpétua. Ela tem hora para começar e tem hora para terminar. Essa tempestade vai passar. Esse vento forte vai passar. Essa crise que você está enfrentando espiritualmente falando, vai passar. Amém. Porque as tempestades da vida, elas não são perpétuas. Elas são temporárias. Aleluia. Uma hora vai passar. O mesmo Glória Deus que a Deus, levou Ezequiel aleluia. para o vale de ossos secos foi o mesmo Deus que tirou. O mesmo Deus que andou com Israel no deserto 40 anos foi o mesmo que entrou com eles em Canaã. Porque o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que tira. Então nesta noite Deus está dizendo para alguém aqui: porque eu não vim pregar para cadeira, eu não vim pregar para coluna, eu não vim pregar aqui para coisas, eu vim pregar para pessoas que estão enfrentando tempestades, e assim diz Deus: vai passar essa tempestade. Aleluia, glória a Deus. Mas quando os discípulos estavam para entrar no barco, não parecia que nada disso ia acontecer. Eles entram no barco. A ordem de Jesus é: entra no barco. Jesus não diz o que vai enfrentar entrando no barco. A decisão é sua, se você quer ou não entrar no barco. Mas o barco era o único veículo de travessia. Então não tem opção, é o único caminho. E eles enfrentam a tempestade. E a Bíblia diz que eles chegam no meio do mar. E o barco não vai para frente. O barco não vai para trás. O barco não vai para os lados. Ele não sai do lugar. E eles não enxergavam mais nada, por causa do vento, da onda, da chuva. A sua visibilidade ficou ofuscada. Os discípulos não tinham mais visão de nada, por causa da tempestade. A tempestade tira a nossa visibilidade muitas das vezes. A tempestade ofusca a nossa visão às vezes.
A tempestade, ela tem o poder de tirar de nós o nosso foco. Alguém já pegou seu carro no meio de uma chuva forte? Você liga ou limpa para-brisa na última velocidade, não há possibilidade de ver nada, a chuva, você tem que encostar o carro, porque você não vê mais nada. Alguém já saiu de madrugada com aquela neblina, onde você não consegue enxergar nada, ou conduzindo em autoestrada, não se vê um palmo de nosso nariz, porque isso tira a nossa visibilidade. E estavam fadigados de remar, 12 homens experientes no lugar que estavam. 12 homens remando e o barco não saía do lugar. Eles não viam mais nada. Mas Marcos, capítulo 6, versículo 48 diz: e vendo-os Jesus, fadigados de remarem, Aleluia. foi andando sobre as águas ao encontro deles. Escute, os discípulos não viam mais a praia. Os discípulos não viam mais o cais. Os discípulos não viam mais nem o pluma do barco. Mas Jesus ainda os via. Sabe por quê? Porque a tempestade pode me ofuscar. A tempestade pode tirar a minha visão do céu. A tempestade pode cegar a igreja. Agora, jamais poderá fechar os olhos do dono da igreja. Você talvez perde o céu de vista, mas o céu não perde a terra de vista. Hoje Deus está falando com alguém aqui. Se eu não me manifestei através da palavra, não quer dizer que eu fechei os olhos para você. Eu vejo a sua entrada, eu vejo a sua saída, eu te vejo de dia, de tarde, de noite, eu te vejo toda hora, porque os olhos de Deus contemplam todas as coisas. Deus te vê. Pedro, Tiago e João não viam mais a praia, mas Jesus via eles fadigados. Aleluia. Os discípulos não achavam mais aonde buscar socorro, mas Jesus os viu fadigados. Fique tranquilo, Deus está vendo até onde as suas forças vão nesta prova, nesta luta, nesse dia mau. Fique tranquilo, porque Jesus não vai te perder de vista. Jesus não vai te perder de perto. O salmista diz: aonde me ausentarei da presença do Senhor? Se eu vou até o mais profundo mar, lá estão os olhos do Senhor. Se eu vou até o mais profundo abismo, lá estão os olhos do Senhor. Se eu vou até o mais altos céus, lá estão os olhos do Senhor. Ou seja, não há como se ocultar dos olhos de chama como de fogo, que vê o oculto, que vê o escondido, que vê aquele que aqui é crente e lá não é crente, que vê aquele que pula aqui e que lá dá mal texto. Deus te vê, Deus te conhece, Deus sabe quem é você. Esse culto aqui é uma oportunidade de você dizer para Deus: Deus, já que não vale a pena eu ser uma duas caras, uma farsa, muda eu nesse congresso, porque eu sei que os teus olhos me enxergam, Senhor. Oh Deus, aleluia. No meio do mar É mesmo, Senhor. veio um vento contrário. O barco não sai do lugar. E eu fiquei pensando, no meio do mar. Por que no meio do mar? Porque se começa no início, dá tempo de regressar. E aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Não poderia ser no fim da viagem, porque o fim será melhor do que o começo. Mas escute, é no meio do mar, é no meio da caminhada, é no meio do ministério, é no meio que surgem os ventos contrários, as tempestades da vida, as perseguições ministeriais, as dúvidas em nosso psicológico, em nosso coração. É no meio que dá vontade de parar. Eu nunca vi ninguém que começou hoje e no mesmo dia falou: quero parar. Não, a gente começa com toda a garra, com todo o amor, com toda a veemência, porque o início, o primeiro amor, a gente vai para cima, a gente ora, a gente jejua. O fim, já está calejado, está experiente,
já está provado, mas é no meio que eu já vi muita gente parar. É no meio da caminhada que eu vi muita gente desistir. É no meio da caminhada que eu vi muito pregador colocar a Bíblia aposentada, entre outros livros, na sua escrivininha, seu armário. É no meio da caminhada que eu vi igrejas fechando as suas portas. É no meio da caminhada que eu vi pessoas que eram usadas poderosamente por Deus e hoje estão nos bares, estão nas festas mundanas, estão se prostrando diante de deuses pagãos, porque no meio é onde que às vezes a gente rema, a gente não sai do lugar. É onde a gente se sente sozinho. O vento é contrário. É onde às vezes a gente pensa parar de existir. Mas é por isso que todavia, que quando Israel chegou no meio de algo, Deus levantava um profeta. E veja que chegou uma hora que Israel estava no meio de uma prostituição, uma idolatria, uma decadência, um momento caótico espiritual, aonde eles chegam no meio, e nesse meio param-se quase toda a gente, mas no mínimo tinha um que não parou. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ele surge no meio da história orando a Deus, dizendo: ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Aviva a tua obra. No início dos anos, no fim dos anos, não. O profeta ora a Deus dizendo: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, porque ele entendeu que no meio da caminhada, no meio do deserto, é que surgem os fracassos, a escassez espiritual. Mas é nesta noite também que Deus se manifesta no meio da história de alguém para derramar um avivamento, para derramar azeite, para derramar glória sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Por um momento, levante sua mão para os céus. Porque no meio dessa luta que Deus está aparecendo com um renovo para você. Feche os teus olhos, levanta a mão para o céu. Abre teu coração, recebe essa palavra. Deus vai derramar renovo. Deus vai avivar o teu casamento. Deus vai avivar o teu ministério. Deus vai incendiar teu coração. Volte a sonhar, volte a projetar. O barco não vai parar. Jesus vai fazer avançar. Remando corvastéria, canto lá. Remando vai, canto miriabacama labaixo. No meio da sua caminhada, Deus tem um avivamento para a sua vida. Deus tem um avivamento para a tua chamada. Deus não vai deixar cair por terra tudo que Ele escreveu ao seu respeito. Jesus os vendo fadigados de remarem e de não sair do lugar. Jesus chega até eles. Eu prefiro não sair do lugar, mas também não sair da direção. Eles não saíram do lugar, mas também não saíram da direção. Permaneceram no meio. Se você permanecer no meio e não andar nem para frente, nem para trás, mas não perca a direção. Continue aí, que Jesus está chegando para te dar uma direção. Glória a Deus, Jesus chega até aleluia. eles. E o que me pasma é que eles ficaram assustados, porque estavam acostumados com o Jesus fazedor de milagres. Mas ele vem andando sobre as águas. Ele vem andando sobre aquilo que assustava eles. Ele vem andando sobre o que eles não, em 4 vigílias, não saíram do lugar. Jesus, com alguns passos, chegou até eles. O que o braço de Pedro, o braço de Tiago, o braço de João e dos demais 9 não fizeram, Jesus chegou dando alguns passos sobre as águas. E eles se assustaram, porque perderam a visibilidade de quem era Jesus. A prova não pode tirar do seu coração a certeza de quem é Jesus. A luta, o dia mau não pode tirar a sua fé concreta
quem verdadeiramente é Jesus. Porque ele vem andando sobre as águas, no meio de uma tempestade, e os discípulos apavorados se assustaram. Prova, luta, dia mau. Não é para nós nos assustarmos o que Deus vai fazer nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. É para você reconhecê-lo. Só que alguns, no meio dos dias maus, ao invés de se aproximarem, se distanciam. E eu vou lhe ser bem sincero, à luz da Bíblia, a prova nunca é para distanciar. O dia mau nunca é para distanciar, é para se aproximar. Jogaram Daniel na cova dos leões, mas Deus passou com ele a noite toda, a ponto de o leão não atacar ele. Sabe por quê? Porque a cova não distanciou Deus, a cova atraiu Deus. Aleluia, glória a Deus. Jogaram Ananias, Misael, Azarias, como foi dito aqui, na fornalha, mas não distanciou Deus. Mas Nabucodonosor estagalou o olho e viu que Deus não estava afastado, estava mais próximo do que eles imaginavam. Glória a Deus, aleluia. Zaqueu subiu na figueira, e a figueira não era mansa, a figueira era brava. Mas foi a figueira brava que levou ele ver Jesus e levar Jesus para casa. Sabe por quê? Porque a figueira brava não distanciou Jesus, mas aproximou Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então fique tranquilo, em nome de Jesus. Amém. Que importa o que você estiver passando, que seja o que você está enfrentando, o propósito é atrair a presença de Jesus. Aleluia. Trazer a graça de Jesus, trazer o milagre de Jesus, trazer a presença de Jesus para a sua vida. Aleluia. Jesus se aproximou deles. E quando Jesus se aproxima deles, olha o que ele fala: não temais, sou eu, tem de bom ânimo. Eu sou um apaixonado pela Escritura, que eu gosto de meditar. E eu me imagino nesse lugar, tirando água do barco, com medo do barco naufragar. Aí aparece Jesus. Tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Porque uma coisa, irmãos, é eu chegar para alguém que está com saúde e falar bem assim: não temas, Deus é contigo. Uma coisa é olhar para uma pessoa que está empregada, que está bem sucedida, Deus é contigo. Agora, será que é a mesma coisa eu ir lá no hospital, alguém que o médico falou: você vai morrer daqui a alguns dias, não temas, Deus é contigo? Será que é a mesma coisa eu ir num lugar onde tem mendigos, pedintes, e falar: Deus é contigo? Veja a circunstância que Jesus libera essa palavra no meio da tempestade, no meio de um dia mau. Jesus chega e diz: não temais, tem de bom ânimo. Só que o que faz a diferença é que ele diz: sou eu. Deus, aleluia. Porque quando ele diz sou eu ou eu sou, ele está pronunciando o tetragrama sagrado. Ou seja, ele está dizendo: fique tranquilo, que quem está falando não é José, que quem está falando não é Pedro, que quem está falando não é Tiago. Quem está falando é o eu sou, é o Todo-Poderoso, é o que acalma o coração das pessoas, é o que resolve os problemas. Por isso que eu lembro de João na ilha de Patmos. Ele cai quase morto, e quando ele vira, ele ouve uma voz dizendo: João, não temas, eis que estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Quando João ouve esta voz, ele pega e começa a escrever as cartas que estavam na água. Sabe por quê? Porque a voz que ele ouviu, que ele quase caiu como morto, deu ele vida, saúde e ministério para ele acompanhar a sua caminhada. Ou seja, Jesus sempre aparece com não temas, na hora certa, no momento certo da nossa vida. Hoje, Jesus está dizendo para alguém aqui, no fundo do poço, no fundo de uma cova, numa enfermidade, dependendo de um milagre, numa circunstância difícil, assim diz: não eu, mas Deus, não temas, porque eu tenho um plano de escape para você. Eu tenho um plano para resolver o teu problema. Golias vai cair, a muralha vai ser derrubada, o leão vai jejuar. E se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu e liberava glória, liberava aleluia, porque Deus está dizendo: não temas, sou eu.
caminharmos para o fim, Pedro vai dizer assim: se és tu mesmo, olha o desafio de Pedro. Irmãos, eu gosto tanto de Pedro. Às vezes eu fico até chateado com alguns pregadores que batem tanto em Pedro. Teve os seus motivos, mas eu gosto de Pedro. Mas na colocação minha, hoje, pro dia de hoje, na mensagem de hoje, Pedro, aqui na minha opinião, ele oscilou muito. Se és tu mesmo, mande que eu vou sobre as águas. Se é tu mesmo, ou seja, andar sobre as águas não é o suficiente. Ouvir a sua voz, não temas, não é suficiente. Ver ele chegar em passos, o que eu remei 4 horas para chegar, não é suficiente. Eu também tenho que andar sobre as águas. Tenho que fazer na minha vida também. Eu preciso viver o que você está vivendo para mim crer que você é Jesus. E tem pessoas que para receber se é Jesus, fez em mim, tem que fazer lá também. Abriu aqui, tem que abrir lá também. Curou aqui, tem que curar lá também. E tem pessoas que vão até além e dizem: eu vou para o culto hoje, e se Deus não usar o profeta para falar comigo, eu nunca mais volto lá. Meu Deus. Então nós vamos ter que rasgar aquela parte, aquela página da Bíblia que diz que ele pegou o madeiro que era a nossa medida, passou a via dolorosa sem abrir a tua boca, foi até o Monte Gólgota, morreu por mim e por você. Eu, como servo de Deus, isso aqui é o suficiente para eu dizer: o Senhor é Deus mesmo. E se eu andar sobre as águas, amém. Se eu não andar, amém, da mesma forma. Se o Senhor abrir a porta, o Senhor é Jesus. Mas se não abrir, é Jesus da mesma forma. Se o Senhor me curar, eu creio que tu é Jesus. Mas se não me curar, tu é Jesus da mesma forma. Porque quem sou eu para dizer se o Senhor não é Jesus? Ei, não coloque Jesus na parede, porque você não tem esse poder. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele permanecerá sendo Deus. Deus, 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 Deus desta igreja, Deus da sua vida, Deus da sua chamada, Deus que morreu na cruz por você e por mim. Aleluia. Só se eu andar sobre as águas. Se eu não andar, nem Jesus não. Aí Jesus vai falar assim para ele: vem, porque as vontades de Deus são absoluta, permissiva, vontade própria ou permissiva. Quando ele diz vem, ele não está prometendo nada, ele só falou vem. Porque a ordem no início da leitura bíblica era: entre no barco e atravesse o mar. Jesus em momento algum falou: saia do barco. Não. O propósito era atravessar o mar. E Pedro, no meio da tempestade, diz: mande que eu vou ter contigo sobre as águas. Agora pense comigo: no meio de uma tempestade, qual é o lugar mais seguro? O barco. Porque no barco, mesmo que ele comece a afundar, tem aonde você se assegurar e sobrevivendo com as dificuldades. Por isso que no filme Titanic, os que estavam ao redor, ou os que começaram a afundar, eles se apegavam em alguma coisa, tentavam subir o mais alto, mas sempre ao redor, junto do barco, do navio, porque era o lugar mais seguro, até chegar o socorro. Então a ordem de Jesus era: não saiam do barco. E Pedro obteve em sair do barco. Não saia do barco, porque o barco ainda é e será o lugar mais seguro dessa travessia. Eu vou repetir uma frase que eu falei 2 vezes. O barco é o único veículo de a travessia desse mar. Vou simplificar. O barco é a igreja. Aleluia. Os discípulos somos nós. O mar é o mundo. E a travessia é até chegar a Nova Jerusalém. Não tem outra forma para chegar lá, é com barco. Não tem outro jeito, é com barco. Jesus falou para entrar no barco e só sair do barco
na Nova Jerusalém. Aleluia, Deus. É o único caminho, é com o barco. Aleluia, Jesus. E Pedro decide sair do barco, que era o lugar mais seguro. Se assegura do barco. Mas pastor, eu não suporto fulano, ciclano, ali eu não concordo com isso, com aquilo. É porque você precisa se ocupar com alguma coisa no barco. Você está tendo tempo muito para observar e não está tendo tempo para trabalhar. Porque se você pegar no remo, se você pegar em alguma coisa no barco, você não vai ter tempo de olhar para outras coisas que não estão na sua responsabilidade. Quem tem o objetivo, a função de remar, não vai ficar olhando para outras coisas, ele vai remar e vai ver se o barco sai do lugar. Então, se cada um se preocupar com o seu pedacinho, com o seu lugar, não vai ter tempo para, porque nós não somos perfeitos. Não vamos ter tempo para olhar para aqui, para lá, para isso, para aquele, e nós vamos trabalhar. Com mais tempo o trabalho e sem tempo para ver isso e aquilo dentro do barco. Se apegue em alguma coisa, se apegue num ministério, se apegue num cargo, se apegue num departamento, faça algo para a obra de Deus. Esquece os problemas, esquece a onda grande, esquece o vento contrário e trabalhe. E fica dentro do barco. Sai do barco, não. Pedro sai do barco. Pedro saiu sozinho. Pedro não chamou Tiago. Pedro não chamou João. Pedro foi sozinho. Tá tão difícil de colocar pessoas para dentro do barco. Você nem imagina. Antigamente a gente pregava 15, 20, 30 pessoas aceitavam Jesus. Hoje, para nós conseguirmos colocar um não crente dentro de uma igreja, é a coisa mais difícil. E não obstante a isto, a não conseguir trazer, tem gente tirando. Pedro errou, mas errou sozinho. Pedro saiu, mas saiu sozinho. Pedro enfrentou as águas, mas enfrentou sozinho. Porque se você não coloca ninguém dentro do barco, tira também não. Porque Deus vai cobrar de você. É tão difícil de a gente tirar do mar e colocar para dentro do barco, mas é muito fácil tirar do barco e botar para fora. Verdade. Deus leva, escute isso aqui, Deus leva, biblicamente falando, 40 anos para formar um homem. 40 anos Moisés passou lá no Egito, aprendendo intelectualmente. 40 anos no deserto, espiritualmente. O que Deus levou 80 anos para formar Moisés, um pouquinho que Moisés não vigiou, o diabo quase acabou com a história. Ou seja, o que Deus leva anos, décadas para construir, se você não vigiar, o diabo acaba com você com uma noite, com uma hora, com um dia. Pedro sai do barco. E quando ele sai do barco, e aqui eu encerro, o texto diz: e sentindo o vento forte, teve medo. E sentindo o vento forte, teve medo. Porque dentro do barco já tem vento, já tem tempestades. Imagine fora. Fora do barco o vento triplica. O medo triplica. A dor triplica. A perseguição triplica. Sabe por quê? Porque dentro do barco, queira você ou não, você está protegido. Fora do barco você está desprotegido. A sua pele, ou seja, a sua alma, vai sentir muito e muito mais forte aquilo que você não sentia dentro do barco. Aleluia. Então Pedro, quando sai do barco, ele percebe que ele não tem uma atitude certa, porque ele sentiu medo. O vento era forte e começou a afundar. Porque aqui está o primeiro passo de quem sai do barco: afundar. Tu pode dar 3 passinhos. Tu pode dar 2 passos. Tu pode crescer 2 anos. Tu pode crescer 3 anos. Mas fora do barco, vai chegar uma hora que você vai começar a afundar. E Pedro começou a afundar. Ele se arrepende e Jesus prontamente estende a mão para ele. E eu creio que esse dia foi o dia mais terrível na vida de Pedro, que é onde ele pede: Senhor, salva-me. Porque não interessa o que Pedro fez, o que interessa é que Pedro se arrependeu.
arrependeu. Não interessa o que você fez ontem, hora atrás, mês passado, ano passado. Não importa se você está afundado até o pescoço. Se hoje você se arrepender, esse dia mal, Deus vai fazer você ser feliz novamente. Fica de pé glorificando a Deus. Glória a Deus. Não importa o que você viveu até ontem. O que importa é que você quer viver a partir de agora. Jesus estendeu as mãos e Pedro voltou para o barco. Escute, Pedro saiu do barco. A tempestade se acalmou? Não. Pedro saiu do barco. O vento se acalmou? Não. Pedro saiu do barco. Resolveu o problema? Não. Porque a solução não é sair do barco. A solução é esperar o socorro bem presente do barco. Aleluia! Pedro volta para o barco. Jesus entra no barco. E a tempestade se acalma. E os ventos se acalmaram. E de uma noite mal, de um dia mal, Jesus chegou. Porque nenhuma tempestade é eterna. Jesus chegou e acalmou o dia mal. E mudou a história daqueles homens. E eles conseguiram concluir a sua viagem. Eu quero encerrar minha mensagem dizendo que você vai encerrar a sua viagem. Que você vai chegar do outro lado desta viagem. Não saia do barco. Não saia no meio do mar. Fique protegido, fique aqui guardado. Fique aqui acampado nesse lugar. Aqui é o barco que Deus te colocou. Aqui é o barco que Deus te acampou. E Deus está dizendo: lá fora o vento é forte, o vento é contrário, o medo vai vir. Os inimigos vão tomar conta da sua alma, do seu coração. É obscuro, há falsidades, há problemas igual aqui dentro. Só que a diferença é que aqui dentro, a qualquer momento, chegará o socorro bem presente, que é Jesus de Nazaré. Então estenda as suas mãos, porque Jesus hoje, Ele vai buscar quem está afundando. Jesus hoje vai buscar quem está num dia mau. Jesus hoje vai pegar quem está do lado de fora e vai colocar para o lado de dentro novamente. Feche os seus olhos para adorar o Senhor. Feche os seus olhos. Porque nenhum dia mau durará para sempre na sua vida. Deus está mudando histórias aqui nesta noite. Jesus não precisa do barco. Os discípulos precisam do barco. E o barco precisa de Jesus. Pedro saindo não acalmou a tempestade, mas Jesus entrando acalmou a tempestade. Então a receita é ficar no barco e esperar que Jesus chegue até dentro do barco. Porque lá fora o medo triplica, o vento triplica e você vai afundar. Mas nós não estamos, aleluia, predestinados para afundarmos. Jesus virá, a trombeta tocará e nós subiremos, aleluia, ao soar da última trombeta. E a viagem chamada arrebatamento será concluída. E quem estiver dentro do barco não vai ser afundado, não vai ser tomado pelas ondas. Nós seremos arrebatados para todo sempre. E a Bíblia diz que lá não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá rancor, mas será paz, justiça e alegria. Então eu digo, vale a pena ficar no barco, vale a pena ficar no barco. Ministério de louvor, louvando ao Senhor. Eu convido você a adorar Jesus nessa noite, a vencer a sua tempestade, a vencer o seu dia mau, a vencer atravessando no barco. Abaixou, vestebe, a canda, labaxúria, amanto, lebe, a faca, antorebe, como anagaçou, cheio, louvai. Eu vejo a glória de Deus tomando esse lugar. Eu vejo Deus chegando no momento certo em tempestades aqui. Eu vejo Jesus chegando e colocando você de novo para dentro do barco nessa noite. Você que almeja a voltar para Jesus, a renovar a sua aliança com Jesus, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Você quer entregar sua vida para Jesus, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Você que quer fazer parte de novo do barco, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Se tem alguém aqui
que precisa do socorro de Jesus, da mão de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu tenho 2 minutos para orar com a igreja. Se você está dentro do barco, feche teus olhos e diga para Deus: Deus, não permita que eu saia do barco. Eu quero concluir a viagem. Eu quero suportar a viagem. Eu quero fazer parte da viagem. Troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece.